A nova exposição do Museu Nacional de Arte Antiga, o Fólio em Óbidos, o filme português O Melhor dos Mundos, de Rita Nunes sobre um cisma em Lisboa, a peça Esperando Godot, interpretada pela companhia de teatro mais antiga do Brasil, e o novo disco da fadista Ana Margarida Prado são alguns dos destaques do ensaio geral que lhe trazemos nos próximos minutos. Abriu hoje ao público a nova exposição do Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa. É uma oportunidade para ver dois quadros que já estiveram juntos, mas que vivem há muitos anos separados. Na Sala do Teto Pintado, a exposição apresenta as pinturas Santo Agostinho, do acervo do Museu Nacional de Arte Antiga, e São Nicolau Tolentino, do Museu Italiano Paul di Pezzoli. As obras, expoente máximo do Renascimento, são da autoria de Piero della Francesca. Joaquim Caetano, diretor do museu, explica como é que a arte antiga tem no seu espólio esta pintura. Ele chega ao museu através do leilão Burnet, do banqueiro Henri Burnet, cuja coleção dá origem a um enorme leilão da sua coleção de pintura em 1937 e, nessa altura, beneficiando um pouco até da posição económica que Portugal tem, já se está no começo da Segunda Guerra Mundial, e de facto o Estado disponibiliza uma verba muito importante para a compra de dezenas de peças nesse leilão, entre as quais esta pintura. O Henri Burnet tinha comprado a pintura na Áustria. A pintura não estava dada como Piero della Francesca. É um diretor da National Gallery que a identifica no final dos anos 40 e vai já identificá-la como fazendo parte do retábulo agostiniano feito para a igreja do convento dos ermitas de Santo Agostinho, que Piero della Francesca pinta para a sua própria cidade. Como ouvimos, esta obra de Piero della Francesca pertence ao políptico do convento de Santo Agostinho, na Toscânia. Foi uma obra encomendada em 1454 e só concluída pelo artista em 1469 e que foi separada com o templo. A tábua central, que era uma Assunção da Virgem, perdeu-se. Os pequenos painéis de predela, onde tinham santos e onde tinham uma fiada por baixo com a Paixão de Cristo, também se perderam. Só resta um destes painéis que está na Frick Collection e 3 painéis com figuras de santos que também pertencem à Frick Collection de Nova York. E depois, o que restam, então, como importantes, são 4 figuras de santos, 4 grandes tábuas que ladeavam no corpo central do retábulo esta Assunção da Virgem, esta grande tábua central. Esses 4 retábulos conhecem-se felizmente todos. Há um São Nicolau Tolentino em Paul di Pezzoli, um São João Evangelista que pertence também à Frick Collection e um São Miguel Arcanjo que pertence à National Gallery, para além do nosso Santo Agostinho. Em Lisboa vai poder ver 2 dos retábulos do políptico, mas o diretor do Museu de Arte Antiga indica que na exposição é também feito um enquadramento. Nós vamos mostrar apenas estas 2 pinturas, a nossa e a do Museu de Milão, a do Museu Paul di Pezzoli, mas vamos mostrar também a reconstituição do retábulo, que se chegou à conclusão pelos estudos, a reconstituição possível, e vamos mostrar um vídeo onde estas conclusões científicas, digamos assim, são apresentadas pela primeira vez neste estudo comparativo que foi feito. Por isso nós podemos olhar para 2 pinturas e vamos ter um olhar sobre a nossa própria pintura, que não é o olhar isolado que normalmente o visitante tem, que só por si bastava, porque é de facto uma pintura excelente e num perfeitíssimo estado de conservação, mas vamos poder olhar enquadrado no que foi a sua história e no que é a reconstituição possível deste conjunto. Piero della Francesca, o políptico de Santo Agostinho, é uma exposição que pode visitar no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa até 15 de dezembro. Desde algumas horas estamos a registrar uma atividade microsísmica na zona da falha da Ferradura. Um sismo de grande magnitude, é preciso evacuar já a área metropolitana de Lisboa e todo o Algarve.
É uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. E se Lisboa voltasse a ser abalada por um grande sismo como o de 1755? O cenário é colocado no novo filme de Rita Nunes, que chegou esta semana aos cinemas. Protagonizado por Sara Barros Leitão, o filme O Melhor dos Mundos é centrado num grupo de cientistas que, numa Lisboa de 2027, vai poder ter acesso a informação precisa sobre um sismo. Em 2020, quando estava a escrever o guião, li uma notícia que falava precisamente de um grupo de cientistas que estava a trabalhar com o governo português e com a Anacom para instalar sensores ao longo dos novos cabos submarinos de telecomunicação que irão ser substituídos daqui a um ano e tal. Quando forem substituídos estes cabos, vão ser instalados sensores que vão permitir várias áreas de investigação científica. Uma delas é claro que é a sismologia. Vai passar a haver sensores, ou seja, sismógrafos, no fundo do oceano, que enviam em tempo real dados sobre o que está a acontecer nesse fundo. Tendo esses dados a serem analisados em tempo real, vamos saber se houver um grande terremoto, vamos ter muito rapidamente a noção de quanto tempo é que demorará a chegar um tsunami à costa de Portugal, por exemplo. Bom? Francisco, estás a ver os dados que estamos a receber? Não, estava a comer, mas o que é que se passa? Acho que pode ter a ver com o tremor sísmico que começou ontem, É entre o CM4 e o CM5. perto da falha da ferradura. Eu vou ligar ao João. Questionada sobre a coincidência de o filme estrear depois de Lisboa ter sido abanada por um sismo na madrugada de 26 de agosto, a realizadora Rita Nunes diz que a ideia de catástrofe é algo sempre presente nas memórias. Há sempre muita coisa a acontecer no mundo, não é? Estamos sempre à beira de uma catástrofe e é um pouco também sobre isso que o filme lida, não é? Sobre a antecatástrofe que nós estamos sempre a viver, não é? A humanidade está sempre à beira de uma catástrofe qualquer. Não sei se algumas pessoas isso de repente já terá passado e não se lembram. Claro que o que aconteceu é uma pequena amostra do que poderá acontecer numa escala maior no filme, não é? No filme fala-se da repetição de um grande terremoto. O que aconteceu no final de agosto foi só um pequeno terremoto, um teaser para o filme. O Melhor dos Mundos é um filme que nos mostra um cenário futuro, mas provável, e levanta a questão: o que os cientistas podem fazer estando na posse da informação de que está para chegar o grande sismo. O filme passa-se naquele tempo em 2027, não é? No futuro próximo. Na vida real, um grande sismo tanto pode acontecer amanhã como daqui a 100 anos, como daqui a 200, não sabemos. Claro que se calhar se a sociedade estiver um bocadinho melhor preparada para o que possa acontecer, melhor para todos, não é? Porque certamente haverá menos mortos e menos feridos e todos podemos estar um bocadinho melhor preparados. Acho que isso, se calhar, as pessoas não têm isso muito presente, mas mais tarde ou mais cedo, de facto, vai acontecer. Rita Nunes, a realizadora de O Melhor dos Mundos, que já está nas salas de cinema. A companhia de teatro mais antiga do Brasil vem a Portugal e traz um clássico para levar aos palcos. Em Coimbra, Aveiro, Lausanne e Águeda, apresenta uma interpretação de Samuel Beckett. Esperando Godot é apresentado pela companhia de teatro Oficina Usina Usona e é protagonizado por Alexandre Borges. O ensaio geral ligou para o Brasil ao encontro do ator, que explica que nova interpretação é esta, a de Godot. É uma adaptação do Zé Celso, que também é o diretor da peça, e numa adaptação livre, enfim, ele altera um pouco essa ideia, vamos dizer assim, central do Beckett, que é a espera. A gente estava vindo assim de uma pós-pandemia, num momento também, vamos dizer, político no Brasil muito sensível, o público precisava de uma sacudida, né? Então ele resolveu adaptar o Esperando Godot para uma coisa de você interromper essa espera, de esperar uma salvação, esperar que algum político vai ser eleito, vai resolver todos os problemas da sua vida, e que você tem que agir. Você não pode ficar esperando Godot para o resto da vida como os personagens originais do Beckett, do Esperando Godot, ficam. Nesta encenação de José Celso Martínez Correia, o texto transforma-se lançando um apelo à ação. Alexandre Borges, que o público português conhece bem das telenovelas, mostra-se satisfeito por regressar a Portugal. Uma alegria imensa, né? Teatro Oficina é um teatro que o Zé Celso, inclusive,
tempo em Portugal, na época da ditadura aqui no Brasil. O Teatro Oficina já foi algumas vezes para Portugal. É um grupo muito importante aqui no Brasil. A gente vai fazer Coimbra, Aveiro, Lausanne, enfim. Então, estou muito animado. Eu, particularmente, tenho uma ligação também muito forte com Portugal. Fiz uma série ano passado aí, o Codex 632, na RTP. Então, eu estou muito feliz de rever meus amigos e pisar de novo em solo português. Com a interpretação dos atores Marcelo Drummond e Alexandra Borges, Esperando Godot vai subir ao palco do Centro de Artes de Águeda a 20 de outubro. Antes passa pela Lausanne, a 18, no âmbito da Mostra de Teatro Brasileiro Todos São Palco. Em Aveiro estará no Teatro Aveirense, a 26 de outubro, e em Coimbra sobe ao palco do Convento de São Francisco, a 31 de outubro. Até 20 de outubro, a Vila Literária de Óbidos recebe o Fólio. Na sua 9ª edição, o festival conta com um total de 600 iniciativas. São 10 dias marcados por exposições, conversas com autores, debates, tertúlias e apresentação de livros. O tema deste ano é a palavra inquietação, que vai marcar as conversas, explica Pedro Sousa, do Fólio Autores. De alguma forma, o tema inquietação está em todas as atividades do Fólio, e das 600 atividades que o Fólio vai oferecer, todas elas de alguma forma têm o tema inquietação como base. O que fiz foi fazer um exercício de tentar perceber as inquietações que nos são a todos, e cheguei um bocadinho à conclusão que se calhar não são assim tão diferentes quando nós às vezes pensamos, mas hoje temos umas inquietações que se calhar não são tão distintas como os nossos avós, os nossos pais também viveram as mesmas inquietações. O exemplo da guerra é um bom exemplo. Nós estamos todos inquietos com a guerra, mas eles viveram de facto a guerra na primeira pessoa. Há algumas novas, claro, a inteligência artificial, são inquietações novas, mas de forma genérica as inquietações estão cá e transpassam todas as gerações. O que eu fiz foi tentar ir um bocadinho aos fundamentos e tentar perceber o que é que nos faz desencadear estas inquietações, e convidei os nossos autores a refletirem sobre o conceito de conflito, de culpa, do ódio, do luto, da Europa, e é assim que eu este ano trabalhei a inquietação. Num ano em que será prestada homenagem a Maria Gabriela Lansol e será evocada a memória do poeta e escritor António Mega Ferreira, o Fólio conta com autores nacionais e internacionais, alguns aqui destacados por Pedro Sousa. Dia 21 temos Isabela Figueiredo com o Jean-Baptiste Amoré, um concurso de 2023. Tens o Bruno Patino com o Bernardo Pires Lima, tens a Masa Minhagiste com o Burman Sonnes às 18 horas, e depois temos o Ricardo Espera e o Mexia falando do humor às 21. Temos aqui muita matéria, só nestes 2 primeiros dias do Festival de Autores. Para promover a leitura, junto dos mais novos, este ano a autarquia de Óbidos vai oferecer um cheque-livro aos alunos das escolas locais. Mas no Fólio há também música e exposições, diz Pedro Sousa. Temos 27 exposições este ano. Temos o Ilustra, a exposição do Pinho, que é sempre um marco, onde vai ser entregue também o Prémio Nacional de Ilustração. Temos muitos concertos. Também na primeira semana, logo no primeiro fim de semana, tem a Lina, o Fado de Camões, tem a Nancy Vieira, tem a Maria João. Os desafios são muitos, é difícil a escolher. O Fólio traz vários autores estrangeiros que não pode perder, diz o responsável pela programação. A segunda semana tem uma mesa que eu acho que é imperdível também. São 2 pessoas que são indissociáveis na literatura, que é a Irene Valejo e o Alberto Manguel. Temos a felicidade de eles estarem presentes no festival. É a mesa de dia 19 às 21 horas. E temos o Rui Gabriel Vasquez também a falar com o Andrei Kurkov, que é um ucraniano. É talvez o autor ucraniano mais conhecido da atualidade, que é um excelente escritor, com livros incríveis, que dá uma visão muito interessante sobre o que é a vivência dos russófonos. E, portanto, acho que é uma mesa também muito interessante. Agora é só meter-se a caminho da Vila Literária de Óbidos, onde até 20 de outubro decorre o Fólio.
Se ficou com vontade de saber mais sobre o Fólio, o Festival Literário de Óbidos, escuta agora as sugestões que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, escolheu do programa. A realização do Fólio, Festival Literário Internacional de Óbidos, traz-nos à memória José Pinho e o seu legado fundamental. Eu não quero fazer uma livraria, eu quero fazer uma cidade, uma vila literária. Os dias que constituem esta iniciativa trazem-nos, em primeiro lugar, uma justa homenagem a António Mega Ferreira. Uma conversa oportuna entre Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira sobre os poemas reunidos no primeiro. O desafio de Álvaro Laborino Lúcio e Domingos Fernandes sobre cultivar a inquietação na escola pública. A vida privada dos livros com Alberto Manguel e Masa Mengiste. A história contada das entrevistas de Mário Soares com Maria João Avilés. A conversa a partir do livro Origami, de José Gardiazabal. O lugar da inquietação com Afonso Cruz. A conversa sobre o filme de Manuel Mousos sobre Sofia de Melbreiner. As inquietações poéticas de Alexandre O'Neill e Sebastião da Gama. A apresentação de História Global da Literatura Portuguesa com Anabela Rita, José Eduardo Franco, Isabel Ponce de Leão e Miguel Real. E a apresentação de A Cegueira do Rio, de Mia Couto, sobre o primeiro incidente militar numa aldeia do norte de Moçambique, que marca, em agosto de 1914, o início da Primeira Guerra Mundial no continente africano. Misteriosamente, uma série de acontecimentos faz desaparecer a escrita do mundo, e os habitantes dessa aldeia são chamados a restabelecer a ordem do mundo, ensinando aos europeus o ofício da escrita e as artes da navegação. Afinal, tudo pode acontecer em Óbidos. O Museu Nacional de Arte Antiga apresenta o confronto das pinturas de Santo Agostinho no acervo do museu e São Nicolau Tolentino do Museu Paul di Pezzoli de Piero della Francesca, a referência maior do Renascimento. Ambas as pinturas faziam parte do políptico do convento de Santo Agostinho de Borgo San Sepulcro, terra natal e de residência da Piero. Um encontro surpreendente. E deixo mais um livro, Deus, a Ciência, as Provas, de Michel-Yves Bolloré e Olivier Bonassi, na Dom Quixote. Se há uma conclusão fundamental, é a de que, como pretendeu Pascal, qualquer simplificação unilateral é perigosa. Se fôssemos testemunhas silenciosas dos diálogos entre Einstein e Gödel em Princeton, perceberíamos que a atitude correta é a que nos leva a recusar as opções sem saída. Somos demasiado imperfeitos para poder ficar pelas simplificações redutoras. A complexidade reserva-nos inúmeras surpresas e diz-nos que não há uma só motivação para o mesmo acontecimento e que as aparências são profundamente ilusórias. Fechamos hoje o ensaio geral com o fado de Ana Margarida Prado e este sucesso a ver as vistas. A fadista tem concerto marcado para 21 de outubro no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Será um concerto com participação especial de Camané, Carlos Bica e Mário Lajinha, num espetáculo que tem cenografia do artista plástico Pedro Cabrita Reis. Será um momento de apresentação de Laço, o novo disco de Ana Margarida Prado. É com a voz dela que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Dia 18, venha ter connosco. Vamos estar ao vivo na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, às 4 da tarde, para uma emissão especial. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Quem viu a luz a beira tancho foi batizado nas vielas. Chegam varinas, chegam da estiva
vêm todos com a marcha nas canelas. Vindo lá longe, vi à deriva, sou de Lisboa e agora que são elas. Subi ao castelo a ver as vistas que vão da gente até gente mais além. Cheira a caril e a floristas e é por isso que Lisboa cheira bem. O mundo deságua no cio e todos falam pelos cotovelos com fatiotas que ninguém viu. E os camones filmam tudo de chinelos. Um carteirista diz que faliu e deixa a malta da esquadra pelos cabelos. Quem viu a luz ao beiratejo foi batizado nas vielas. Chegam varenas, chegam da estiva e vêm todos com a marcha nas canelas. Vim lá longe, vi à deriva, sou de Lisboa e agora é que são elas. Chegam varenas, chegam da estiva e vêm todos com a marcha nas canelas. Vim lá longe, vi à deriva, sou de Lisboa e agora é que são elas. Chegam varenas, chegam da estiva e vêm todos com a marcha nas canelas. Vim lá longe,